Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Lígia, eu sou tutora de anatomia. Vocês já devem ter assistido as minhas aulas sobre músculos. E hoje a tutoria vai ser sobre tórax. Aqui está um roteirinho da apresentação. Vou fazer uma introdução breve, falar sobre as estruturas anatômicas, os ossos e os músculos, falar um pouco sobre inervação, vascularização e mamas. O que é o tórax? O tórax é a parte do tronco situado entre o pescoço e o abdômen. O termo peito às vezes é usado como sinônimo, mas geralmente o peito corresponde não só ao tórax, mas também aos ossos e músculos do cíngulo do membro superior. São aquelas estruturas que conectam os braços ao tórax, como as clavículas e as escápulas. O tórax ele pode ser dividido em caixa torácica e cavidade torácica. A caixa torácica é a parte mais externa, formada pelas costelas e cartilagens costais, pelo externo e pelas vértebras torácicas. Enquanto que a cavidade torácica é a parte mais interna. Ela é dividida em compartimento central, chamado de mediastino, que vai abrigar o coração e o esôfago, por exemplo, e nas cavidades pulmonares direita e esquerda, que vão abrigar os pulmões. O tórax contém os principais órgãos, tanto do sistema circulatório quanto do sistema respiratório. E também vai abrigar alguns órgãos da cavidade abdominal. Por quê? Se vocês forem reparar, o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, ele se situa um pouco acima da abertura inferior da caixa torácica, como eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Isso faz com que alguns órgãos abdominais estejam dentro da caixa torácica e, portanto, protegida por ela, como o fígado, o estômago e o baço. Aqui está a abertura superior do tórax e a abertura inferior do tórax. A abertura superior do tórax, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ela é limitada anteriormente pelo manúbio, que é essa estrutura aqui do osso externo, lateralmente pelo primeiro par de costelas e, posteriormente, pela primeira vértebra torácica. A área inferior do tórax ela é limitada posteriormente pela vértebra T12, pelo 11º e 12º pares de costelas lateralmente, pelas cartilagens costais das costelas 7 a 10 anterolateralmente e pelo processo estifoide anteriormente. Também é uma estrutura do externo. Vou mostrar aqui de novo. Ó. Estifoide, as cartilagens costais e atrás a vértebra T12. O esôfago e a veia cava inferior passam por dentro do diafragma, de dentro da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E a aorta vai passar posteriormente a esse músculo. Eu disse, o fígado, o baço e o estômago situam-se superiormente a esse plano da abertura inferior, sendo então protegidos pela caixa torácica. Quanto à abertura superior do tórax, ela permite a comunicação do tórax com o pescoço, e passam algumas estruturas por essa abertura, como a traqueia, o esôfago, alguns nervos e vasos. Quais são as estruturas ósseas que formam o tórax? A caixa torácica ela inclui o externo, que é esse osso mais anterior, 12 pares de costelas e cartilagens costais e 12 vértebras torácicas e discos intervertebrais. As clavículas e escápulas formam o cíngulo dos membros superiores, ou o ombro. O formato da caixa torácica, ele proporciona rigidez, mas ao mesmo tempo, o fato das costelas serem finas e flexíveis e as articulações permitem um leve movimento e permitem a absorção de muitos choques e compressões externas, evitando fraturas. As costelas, elas são definidas como ossos planos e curvos. São muito leves, mas têm alta resiliência. As costelas são divididas entre costelas verdadeiras e costelas falsas. As verdadeiras vão de 1 a 7. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima.
que elas são chamadas de verdadeiras? Porque elas fixam diretamente ao externo por meio de suas próprias cartilagens. Então, repara, a cartilagem da primeira costela, da segunda, da terceira, da quarta, quinta, sexta e sétima fixam-se diretamente ao externo. Quando a gente chega na oitava costela, a cartilagem dela, na verdade, se liga à cartilagem da sétima, e não diretamente ao externo. Então, essas são consideradas as costelas falsas. A costela 8, 9 e geralmente a 10ª costela. Então, as suas cartilagens unem-se às cartilagens acima. Portanto, a conexão com o externo é indireta. Por fim, a gente tem as costelas flutuantes, ou livres, que são as costelas 11, 12 e, em alguns casos, a 10 também. Essas costelas não têm conexão nem mesmo indireta ao externo. Além disso, as costelas também podem ser divididas em típicas e atípicas. As costelas típicas são aquelas de 3 a 9. Elas possuem um formato bem semelhante e podem ser divididas em cabeça, colo, tubérculo da costela, que é essa regiãozinha aqui, ou essa em azul, corpo da costela, e no corpo a gente tem o ângulo da costela. A cabeça da costela, que é essa região aqui, ela vai ter duas faces articulares que vão se articular com a vértebra de mesmo número da costela e com a vértebra imediatamente superior. Vocês devem ter visto já na parte de coluna vertebral que cada vértebra tem suas faces articulares para as costelas, as vértebras torácicas, né, no caso. E cada costela, ela vai articular com duas vértebras. Uma que tem o mesmo número que ela, então a 7ª costela vai articular com a 7ª vértebra torácica e com a vértebra superior. Por isso ela tem duas faces articulares. Além disso, o tubérculo da costela, ela também tem uma face articular que vai se articular com o processo transverso da vértebra de mesmo número e também com o músculo costo-transversário. O corpo da costela ele é fino, plano e curvo, como eu disse, possui um ângulo e na face interna côncava existe um sulco, por onde vão passar o feixe vasculo nervoso. O sulco está aqui, veja bem, na parte interna. As costelas também podem ser atípicas, que são as costelas 1, 2 e 10 a 12. A costela 1, ela é mais larga, mais curta e mais curva que todas as demais. E tem apenas uma face articular na cabeça, porque ela só vai se articular com a primeira vértebra torácica. A costela 11, por outro lado, coloquei aqui, ela também é bem diferente. Ela é mais curta, ela não tem nenhuma cartilagem intercostal e ela também articula-se só com uma vértebra. Quanto às fraturas das costelas, as intermediárias são aquelas mais fraturadas, mais frequentemente, em razão de golpes ou lesões de esmagamento. A extremidade fraturada, ela pode lesionar órgãos internos, como pulmão e baço. Quando 3 costelas subsequentes são fraturadas ao mesmo tempo, a gente tem o que a gente chama de tórax instável. Aqui nessa radiografia, vocês conseguem visualizar essa costela fraturada, essa costela e essa aqui. Então, percebam, quando isso acontece, a caixa torácica perde aquela capacidade de resistir à pressão interna durante a inspiração. Isso causa o que a gente chama de respiração paradoxal. Ou seja, quando a gente inspira, ao invés da caixa torácica se expander, ela retrai por causa da pressão interna. Da mesma maneira, na expiração, ao invés de retrair, a nossa caixa expande. Eu coloquei um vídeo aqui para poder mostrar para vocês. Isso aqui é a respiração paradoxal e o tórax instável.
Percebam como quando ele inspira, a caixa torácica entra, e quando ele expira, a caixa torácica se expande. É bem sério e requer uma intervenção imediata. Então, voltando. Entre as costelas, nós temos os espaços intercostais. Eles são denominados de acordo com a costela superior e são ocupados por músculos, membranas e 2 conjuntos vasculonervosos, um principal e um colateral. O feixe principal costuma estar localizado na borda inferior do arco costal superior. Então, vocês percebem aqui, esse é o espaço intercostal, e o feixe vasculonervoso passando bem rente à face inferior da costela superior. O espaço abaixo da costela 12, como não existe uma costela 13, ele é chamado de subcostal e não intercostal. Trouxe uma informação clínica interessante para falar sobre esse espaço intercostal, que é a toracocentese. A toracocentese, ela é um procedimento que pode servir para diagnóstico, para alívio ou para descompressão. Para diagnóstico, normalmente, e para alívio também, normalmente são feitas em caso de derrame pleural e para descompressão em caso de pneumotórax hipertensivo. Quando a pessoa tem um derrame pleural, que significa líquido na cavidade pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral, é interessante que a gente faça uma coleta desse líquido para poder investigar a origem dele, se é sangue, se tem pus, se é só plasma. Para isso, a gente usa uma agulha de punção e um gelco para fazer a sucção desse líquido. É importante que essa punção seja feita de 1 a 2 espaços intercostais abaixo do nível do derrame. Então, a gente consegue determinar mais ou menos o nível do derrame por meio da ausculta e da percussão do tórax. E é interessante que a punção seja feita 2 espaços intercostais abaixo. Além disso, é bom evitar que essa punção seja feita abaixo do 9º espaço intercostal, para evitar puncionar abaixo do diafragma e poder lesionar algum tipo de estrutura abdominal. E é importante que a agulha seja introduzida na borda superior do arco costal inferior, para poder evitar que se atinja o feixe vasculonervoso. A toracocentese é diferente da toracotomia e da toracostomia. A toracocentese é essa feita com agulha, normalmente para alívio ou para diagnóstico. A toracostomia é uma intervenção um pouco mais permanente, que vai inserir um dreno na cavidade torácica, também para drenar esse líquido, ou se tiver um pneumotórax. E a toracotomia é uma abertura cirúrgica de acesso à cavidade torácica, realizada na lateral, normalmente, do tórax. O externo é um outro osso muito importante da cavidade, da caixa torácica. Ele faz o limite anterior da caixa torácica óssea. Ele é um osso plano e alongado, protege as vísceras do mediastino, especialmente o coração. Ele é dividido em manúbio, essa parte mais superior, corpo e processo tifoide, que é essa pontinha aqui embaixo. O manúbio, ele tem esse centro côncavo que é chamado de incisura jugular, ou supraesternal. Além disso, ele tem as incisuras claviculares, que é onde ele vai se articular com as clavículas. Também tem as incisuras costais, que é onde ele vai articular com as costelas. São 7. Uma fica no manúbio e as outras ficam no corpo do externo. O processo tifoide, ele tem uma importância de referência anatômica, para poder saber mais ou menos onde vai terminar o nosso pericárdio. Ele também é importante para determinar o biotipo da pessoa, vocês vão estudar isso em semiologia.
As pessoas podem ser longilíneas, brevilíneas ou normolíneas. E essas classificações dependem do ângulo de Charpey, que na verdade é um ângulo entre o processo tifoide e as cartilagens costais. Entre o manúbio e o corpo externo, a gente tem esse ângulo, chamado de ângulo de Louis, que é um pouco mais protuberante. A esternotomia é o acesso cirúrgico à cavidade torácica pela parte anterior do tórax, muito utilizado para cirurgias cardíacas. Com uma serra, o cirurgião ele divide o externo ao meio, né? Ele serra mesmo o osso do externo. E utilizando um afastador, afasta as duas metades para poder ter acesso ao mediastino. Ao final da cirurgia, são utilizados fios de sutura de aço para fechar o osso novamente. E esses fios de sutura ficam lá. Aqui são os fios, tá vendo? Para fechar o externo. Agora vamos falar sobre os músculos do tórax. Os músculos tóraco-apendiculares são músculos que vão se estender da caixa torácica até os membros superiores. Eles atuam principalmente nos membros superiores, mas alguns deles, como os músculos peitorais maior e menor, além do serrátil anterior, também vão atuar como músculos acessórios da respiração. Os músculos escalenos do pescoço, que são esses aqui que eu marquei de azul, eles vão atuar principalmente na coluna vertebral, mas também vão atuar como respiratórios acessórios. E alguns músculos da parede abdominal e dorso também vão se inserir no tórax. Mas os verdadeiros músculos do tórax são o serrátil posterior, os levantadores das costelas, os subcostais, os intercostais e o transverso do tórax. E a gente tem o posterior superior, aqui os subcostais, o levantador das costelas e aqui o transverso do tórax. Todos esses músculos possuem uma ação relacionada à respiração. A expansão do tórax, a retração do tórax para permitir os movimentos respiratórios. Mas eles são muito pouco ativos, mesmo nessas situações. Alguns estudos sugerem que eles teriam mais relação com a propriocepção torácica e com a manutenção do tônus muscular. Os músculos intercostais, eles são divididos em internos e externos. Eles são ativos na inspiração e na respiração e na expiração, principalmente na expiração e inspiração forçada. Uma pessoa com dispneia, por exemplo, ou seja, com muita falta de ar, ela vai fazer um uso maior dessa musculatura acessória para permitir uma maior expansão do tórax na hora da inspiração e uma maior retração na hora da expiração. Eles também fornecem uma resistência àquela respiração paradoxal, ou seja, eles mantêm o tônus da caixa torácica para impedir que a pressão torácica interna influencie tanto na expansão e retração do tórax. A inervação do tórax ele é dado principalmente pelos 12 pares de nervos espinais torácicos. Assim que eles deixam os forames intervertebrais, onde eles são formados, eles vão se dividir em ramos primários anterior e posterior. Os ramos anteriores dos nervos de T1 a T11 formam os nervos intercostais, que seguem ao longo dos espaços intercostais junto com a artéria e veia. O ramo anterior do nervo T12, que vai seguir inferiormente à costela 12, é o nervo subcostal. E os ramos posteriores, eles vão seguir em sentido posterior para suprir o dorso. Eu trouxe aqui essa curiosidade clínica, que é a herpes zoster, que é uma doença viral dos gânglios vertebrais, ou seja, da origem dos nervos vertebrais, espinais. Em geral, essa doença é uma reativação do vírus varicela zoster, que é o vírus da catapora. Após invadir um gânglio vertebral, o vírus causa dor em queimação aguda
no dermátomo suprido pelo nervo envolvido. Cada região dessa, do tórax e do dorso, são dermátomos, que são as regiões supridas pelos nervos respectivos. Então, por exemplo, essa região aqui, ela é suprida pelo T12, pelo nervo T2, enquanto que essa região de baixo é suprida pelo nervo T3, e por aí vai. O vírus da herpes zoster, ele vai infectar e invadir um gânglio vertebral, que é onde se dá a origem desse nervo espinal. Então, se ele infecta o gânglio referente à vértebra T2, ele vai causar uma lesão no dermátomo correspondente ao nervo T2. Olha aqui que interessante. Então, a lesão ela vai ficar exatamente mantida nesse dermátomo. Ela vai ser bem característica e você vai saber mais ou menos qual a área que o vírus infectou por causa da localização da lesão. Quanto à irrigação, a irrigação arterial do tórax, ele é feito principalmente pela parte torácica da aorta, através das artérias intercostais posteriores e anteriores, anterior e posterior, né? Uma vai para trás e a outra vem para frente, todas vindo da aorta. Também pela artéria subclávia, de onde a gente vai ter as artérias torácica interna e a intercostal suprema. Aqui a gente tem a intercostal suprema, sendo o ramo da artéria subclávia. E a artéria axilar, que vai dar origem às artérias torácica superior e torácica lateral. Essas artérias vão fornecer a irrigação da musculatura do tórax. A drenagem venosa, ela é feita pelas veias intercostais e pelas veias subcostais. As veias intercostais anteriores são tributárias, ou seja, desaguam nas veias torácicas internas, enquanto que as intercostais posteriores desaguam na veia ásimos, que é essa aqui, e que vai conduzir o sangue à veia cava inferior, essa aqui. As intercostais posteriores do primeiro espaço intercostal costumam terminar nas veias braquiocefálicas direita e esquerda. E as intercostais posteriores do segundo e terceiro, e às vezes quarto espaços intercostais, unem-se para formar um tronco, que é a veia intercostal superior. E essa aqui é a veia subcostal, que deságua na veia cava inferior. Por fim, falar rapidamente das mamas, que são estruturas presentes no tórax, formadas por tecido glandular e tecido fibroso de sustentação, integrados a uma matriz adiposa, junto com vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Os homens e as mulheres têm mamas, mas normalmente elas só são bem desenvolvidas nas mulheres. As glândulas mamárias estão localizadas na tela subcutânea, sobre os músculos peitoral maior e menor. Nos homens, elas são rudimentares e não funcional. Na parte mais proeminente da mama, a gente tem a papila mamária, também chamada de mamilo, circundada por uma área cutânea pigmentar circular, que é a areola. Uma curiosidade é que homens também podem ter câncer de mama, apesar de ser muito mais raro. Algo em torno de 1% dos casos de câncer de mama afetam homens. Justamente por conta do fato das mamas não serem tão bem desenvolvidas nos homens. Bom, essas são as referências da aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que não tenha ficado tão cansativo. E muito obrigada.